A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. O Procusto de Baxter, Charles W. Chesnut. O Procusto de Baxter é uma das edições do Clube Bodleian. O Clube Bodleian é integrado por cultos cavalheiros interessados em livros e também em colecioná-los. Foi batizado, é óbvio, copiando a famosa livraria de mesmo nome, e não somente tornou-se, em nossa cidade, uma espécie de santuário para os adoradores locais de belos edifícios e edições raras, mas era visitada ocasionalmente por peregrinos de longe. O Bodleian agradou a Mark Twain, Joseph Jefferson e outras celebridades literárias. Ele possui uma impressiva coleção de lembranças de importantes autores, dentre eles um peso para papel que outrora pertenceu a Goethe, um lápis que pertenceu a Emerson, um autógrafo de Matthew Arnold e uma lasca de árvore derrubada pelo Sr. Gladstone. A sua biblioteca possui um bom número de obras raras, incluindo-se uma fina coleção sobre xadrez, jogo que fascina um grande número de sócios. As atividades do clube, todavia, não se restringem a livros. Temos uma sede muito bonita. Ali, muito do bom gosto e rigor foi usado na sua decoração. Lá estão bons quadros, inclusive retratos de vários ex-presidentes que decoram o saguão de entrada. Após os livros, talvez o mais marcante caráter do clube é sua coleção de cachimbos. Numa grande prateleira, na sala de fumar, e em verdade algo supérfluo, posto que fumar é permitido em todas as dependências. Encontra-se uma coleção de cachimbos que, pela sua variedade, não encontra, talvez, paralelo no mundo civilizado. Em verdade, constitui-se norma não escrita a exigência de que, para candidatar-se a sócio, o proponente apresente um novo modelo de cachimbo que deve ser entregue junto com a proposta de sócio. Se é aprovado, o cachimbo junta-se à coleção do clube, ficando o novo sócio com, contudo, direito à posse. Uma vez por ano, no aniversário da morte de Sir Walter Raleigh, que, como será lembrado, introduziu pela primeira vez o fumo na Inglaterra, todos os membros do clube, como regra, comparecem. Então, uma grande quantidade de tabaco é posta à disposição. Às 9 horas em ponto, cada membro do clube retira seu cachimbo da prateleira, enche o fornilho e seguem em procissão ao presidente do clube, todos fumando impetuosamente. Vão de sala em sala, no piso térreo e no segundo andar, completando uma visita por inteiro à sede, retornando ao fim para a sala de fumar. O presidente, então, discursa e convida cada um dos membros para dizer algo, seja por meio de uma citação ou manifestação própria, para elogiar as virtudes da nicotina. Concluindo a cerimônia, jocosamente conhecida como Descobrindo o Cachimbo, os sócios limpam cuidadosamente o seu e o depositam na prateleira. Como disse antes, todavia, o raison d'être do clube e a razão que o faz famoso é a coleção de livros raros e, dentre estes, de longe, os mais interessantes são suas próprias edições. Mesmo seus catálogos constituem-se em obras de arte, publicadas em edições numeradas e procuradas por literatos e colecionadores. Em seu alvorecer, o clube iniciou a ocasional publicação de livros que deveriam, contudo,
atingir a um patamar estabelecido. Livros em que a ênfase deveria recair sobre as qualidades que fazem uma obra ter valor aos olhos de um colecionista. No que concerne ao tempo, nada podia ser feito. Podia sim, quanto à encadernação, fina e esquisita. Papéis em linho feitos à mão, para páginas e capas com grandes margens, e com edições limitadas, o clube podia controlar suas publicações. A questão do conteúdo era, deve-se confessar, consideração de menor importância. De início, entendi o comitê editorial que nada, se não o melhor da produção da mente humana, deveria ser selecionado para seu entesouramento em belos volumes que o clube deveria editar. A extensão do trabalho era importante. Matérias longas não casavam com largas margens e graciosa esbelteza. Por exemplo, publicamos de Claridge, Velho Marinheiro, um ensaio por Emerson e outro de Thoreau. Nosso Rubaiyat, de Omar Khayyam, teve tradução por Heron Allen, do manuscrito original existente na Biblioteca Bodleian, em Oxford, a qual, embora menos poética do que a de Fitzgerald, não era vulgar. Faz já muitos anos iniciamos a publicar trabalhos de nossos associados. Ensaio de Bascom sobre cachimbos obteve performance muito confiável. Foi publicado numa tiragem limitada a 100 exemplares e uma vez que o trabalho não havia sido publicado em lugar algum e foi feito o registro autoral pelo clube, tornou-se por isso raro e de valor. O segundo trabalho de casa foi o Procusto de Baxter. Eu omiti de dizer que, uma vez ou duas por ano, no encontro de que falei antes, promovia-se um leilão no Bodleian. Os sócios enviavam obras em duplicata ou livros de que desejavam desfazer-se, por quaisquer razões. Eram então leiloadas pela maior oferta. Nessas vendas, bem concorridas, as obras editadas pelo clube eram as que lideravam os preços de oferta. Há 3 anos, o número 3 dos ensaios de Bascom sobre cachimbos foi vendido por $50, sendo que o custo original de publicação foi de $1,75. Doutra feita, uma cópia ainda não aberta do mesmo foi vendida por $30. No seguinte leilão, o preço de um exemplar aberto chegou a $25, enquanto o outro, não aberto, foi batido a $75. O clube sempre emprestou valor às cópias fechadas, não aparadas, por seu apelo ser um verdadeiro endosso financeiro a valorizar grandemente a oferta. Essa valorização incidente sobre ensaios sobre cachimbos recaiu também de forma simpática sobre outras publicações. O ensaio de Emerson evoluiu de $3 para 17, e Thoreau, sendo o autor menos lido e, por sua confissão, de pouco sucesso comercial, conseguiu um alto valor. Os preços, assim, permaneceram inflados. Uma vez que cada um dos sócios do clube possuía uma ou mais cópias dessas valiosas edições, todos tinham interesse em manter altos os preços. Todavia, a obra que atingiu os mais elevados valores, mas que, num segundo exame, mais cauteloso, vê-se que poderia ter naufragado todo o sistema, foi o Procusto de Baxter. Baxter foi, talvez, o mais erudito membro do clube. Graduado em Harvard, viajou extensamente, leu amplamente e, embora não fosse um colecionador entusiasta, como alguns dentre nós, possuía uma boa biblioteca, como nenhum homem de sua idade na cidade possuía. Tinha 35 anos quando se associou e, aparentemente, uma experiência amarga, algum desapontamento por amor ou ambição, deixaram marcas sobre seu caráter. De cabelos finos, ondulados, tez clara e de olhos cinza, poder-se-ia esperar ser Baxter um temperamento afável com tendência para a prolixidade.
Mas, embora tivesse ocasionais lampejos de humor, seu comportamento padrão era caracterizado por um brando cinismo, o qual, com sombria filosofia pessimista, tão afastado do temperamento que deveria acompanhar seu tipo físico, pode ser creditado apenas à hipótese de algum sofrimento secreto, como sugeri antes. O que poderia ter sido, ninguém sabia. Ele tinha posses e posição social, além de ser um homem muito bonito. O fato de continuar solteiro aos 35 anos oferecia alguma base à teoria de um desapontamento amoroso, embora alguns amigos de Baxter, membros do clube, não tivessem condições de confirmar. Ocorreu-me, de forma vaga, que talvez Baxter tivesse sido um autor fracassado. Que era poeta, sabíamos muito bem, pois cópias datilografadas de seus versos ocasionalmente circularam dentre nós. Mas Baxter sempre demonstrou um profundo desprezo pela literatura moderna. Sempre falou em termos de desmedida piedade para com os escravos da pena, que dependiam de um público indiscriminado para obter reconhecimento e subsistência. Que ninguém jamais suspeitaria que ele aspirasse ver-se publicado, até que, como disse, ocorreu-me que a posição de Baxter com relação à edição pudesse ser vista sob o enfoque tanto da causa quanto do efeito, que seu desprezo à publicidade pudesse facilmente surgir de sua incapacidade de atingir tal, e que não ter sido publicado pode dever-se a seu preconcebido desdém à popularidade vulgar que deve ser compartilhada com o pugilista ou o balonista do momento. A ideia da publicação de O Procusto de Baxter não partiu dele, o que afirma a bem da justiça. Mas ele havia falado com diversos companheiros a respeito do tema de seu poema, até que a ideia de que Baxter estaria trabalhando em algo de valor disseminou-se entre os sócios. Ele ocasionalmente lia alguma passagem para um pequeno coterie de amigos, na sala de estar ou na biblioteca. Nunca mais do que 10 linhas por vez, ou para mais do que 5 ou 20. E esses excertos deram, pelo menos a alguns de nós, o tema e o escopo do poema. Pelo que recolhi, o poema enquadrava-se à linha filosófica de Baxter. A sociedade era o Procusto que, como o antigo bandido grego, buscava qualquer pessoa e fazia por adaptá-la a um padrão pré-concebido, geralmente para aquele ao qual era menos parecido. O mundo estava cheio de homens e mulheres que eram meras cavilhas quadradas fixadas em buracos redondos, e vice-versa. Muitos casamentos eram infelizes porque os casais não se adaptavam bem. A religião, essencialmente superstição, a ciência, na sua maior parte, um pretenso conhecimento, a educação popular, apenas um meio de forçar o estúpido a reprimir o brilhante, de tal forma que todos os jovens das gerações que emergem devem enquadrar-se ao mesmo padrão comum, a uniformidade da democrática mediocridade. A vida tornar-se-ia tão monotonamente uniforme e tão uniformemente monótona, fazendo-se raro o que justificasse viver. Foi Smith, creio, quem primeiro propôs ao clube que viesse a editar o Procusto. O poeta não parecia muito entusiasmado quando o assunto veio à pauta. Ele se opôs por algum tempo, justificando que o poema não merecia ser publicado. Porém, quando lhe propuseram que a edição seria de apenas 50 exemplares, concordou. Quando eu sugeri, tendo em mente minha teoria secreta do insucesso de Baxter como autor, que a edição repousaria apenas em mãos de amigos e que seria muito difícil um crítico hostil viesse a obter uma cópia, e mais, se a obra não atingisse sucesso sob o ponto de vista literário, a extensão do desastre limitar-se-ia ao tamanho da edição. Baxter ficou visivelmente impressionado. Quando o comitê literário, após algum tempo,
decidiu solicitar formalmente a Baxter o privilégio de publicar seu Procusto, ele consentiu com evidente relutância, com a condição de que deveria supervisionar a impressão, encadernação, embalagem e a distribuição dos livros, apenas submetendo previamente ao comitê os manuscritos e aceitando seus comentários sobre a editoração. Os originais foram submetidos ao comitê literário, tendo Baxter externado o desejo de que o poema não fosse lido em voz alta na reunião do clube, como era de costume, posto que desejava que o mesmo fosse tornado público, já embalado adequadamente. O comitê foi mais além, confiando por inteiro no bom gosto e erudição de Baxter. Com grande delicadeza, seus membros abstiveram-se mesmo de ler os originais, considerando-se satisfeitos com a exposição por Baxter em linhas gerais do tema e alguns tópicos subordinados. Os detalhes da produção do livro foram, todavia, amplamente debatidos. O papel teria de ser de linho, de produção manual, originário das indústrias de papel Kelm Scott. Os tipos e rubricas em negro. A capa, que seria de escolha pessoal de Baxter, seria em verde escuro marroquino e encadernação margeada por incrustações de barretes vermelhos de bulbo, em marrom marroquino opaco. Baxter foi autorizado a firmar contrato com a gráfica e supervisionar o processo. Toda a edição, de 50 cópias, deveria ser colocada ao maior preço em apenas uma cópia para cada sócio, com o resultado se destinando ao pagamento da gráfica. O saldo, se houvesse, ficaria na tesouraria do clube. Baxter receberia uma cópia sob a forma de remuneração. Baxter estava inclinado a rejeitar, baseado no argumento de que o exemplar talvez valesse mais do que os 10% usuais pagos ao autor. Dobrou-se, enfim, ao argumento de que receberia o exemplar do autor. Enquanto o Procusto estava em estudos, alguém leu, numa das reuniões, nota publicada numa revista, informando que um exemplar selado da nova tradução dos Sonetos de Campanella, publicado pelo Clube Grolier, havia sido vendido por $300, o que impressionou muito aos sócios. Era uma ideia nova. O novo lançamento poderia ser enclausurado numa espécie de sacrário que, se o colecionador desejasse, poderia ser posto a salvo da profanação de algum olhar vulgar ou depreciativo. O possuidor de tal tesouro poderia desfrutar a obra pelo olhar de sua imaginação, conservando, ao mesmo tempo, a glorificação de possuir algo inalcançável para outros. O comitê literário mostrou-se tão impressionado com a novidade que a sugeriu a Baxter com relação ao Procusto. Ele não ofereceu qualquer objeção. Os sócios que desejassem receberiam suas cópias seladas. Bastava informar ao autor. Eu enviei meu nome. Afinal, um bom livro é um investimento. A mais, se havia qualquer forma de aumentar sua raridade e, consequentemente, seu valor, não via por que perder a chance. Quando o Procusto estava pronto para ser distribuído, cada subscritor recebeu sua cópia pelo correio, numa jeitosa caixa de papelão. Cada volume foi embrulhado num papel fino e transparente, porém muito forte, que permitia fossem visualizados os desenhos e os arranjos da capa. O número da cópia encontrava-se sobre o invólucro, cuja dobra estava firmemente amarrada em cada extremidade, com um sinete em cera contendo, como garantia de sua inviolabilidade, o monograma do clube. No encontro seguinte do Bodleian, muito se falou sobre o Procusto, e houve unanimidade na constatação de que, jamais antes, o clube havia editado um exemplar tão requintado. Por estranha coincidência, ninguém trouxe seu exemplar e os 2 livros destinados ao clube ainda não haviam sido entregues, posto que, informou Baxter, o encadernador esmerava-se neles. Por indicação de um membro que não havia se inscrito para receber o volume,
um comitê de 3 foi indicado para apresentar, no próximo encontro do clube, a crítica de O Procusto. Vi, com incerta ventura, meu nome ali incluído. Para o fiel cumprimento de meu dever, tornou-se necessária a leitura de O Procusto. Com toda certeza, eu teria aberto meu volume, não houvesse um dos leilões do clube se intrometido entre minha indicação e a data marcada para a apresentação da crítica. Nessa ocasião, uma cópia do livro, ainda selada, foi posta à venda e adquirida por um não subscritor pelo valor incomum de $150. Após esse fato, na guarda de meus interesses, decidi que para examinar o conteúdo de O Procusto eu deveria valer-me de outra fonte, que não meu exemplar. Para não parecer interesseiro, nada falei sobre minha cópia e não tentei o empréstimo. Fiz, sim, uma referência ocasional a Baxter, de que gostaria de ter acesso às provas de impressão, uma vez que informei-lhe desejava valer-me de algumas citações quando da elaboração de minha revisão crítica, e que não desejava confiar meu exemplar a um tipógrafo apenas para isto. Baxter garantiu-me então, mostrando pesar a toda a prova, que, como as havia considerado de pouca importância, terminou queimando-as. A indiferença de Baxter a valores literários pareceu-me um pouco afetada. As tiras de provas tipográficas de Hamlet, corrigidas manuscritamente por Shakespeare, teriam tido valor quase inestimável. Na reunião seguinte do clube, constatei que Thompson e Davis, que comigo integravam o comitê crítico, logo propuseram a questão de O Procusto, enquanto conversávamos na sala de fumar e pareciam ansiosos por ouvir opiniões a respeito do trabalho de Baxter. Presumo baseados na teoria segundo a qual o sucesso da revisão crítica de qualquer livro dependerá, mais ou menos, do quanto reflita a opinião daqueles a quem se destina a releitura. Presumi que tanto Thompson quanto Davis haviam lido o livro. Eles estavam entre os subscritores. Assim, eu ansiava por saber o seu ponto de vista. — Que você acha? — perguntei. — A respeito da passagem sobre sistemas sociais? Eu havia esquecido de dizer que o poema, sem rimas, era dividido em partes, cada uma com um título adequado. — Bem, replicou Davis, pareceu-me um pouco cuidadoso. Não é exatamente spenceriano, embora se incline para o pensamento de Spencer, com uma leve deflexão rumo ao engelismo. Eu consideraria como a fusão harmoniosa do melhor dos filósofos modernos com forte aroma baxteriano. Sim, disse Thompson, o charme do capítulo reside nessa qualidade essencial. O estilo é uma emanação do próprio intelecto de Baxter. Ele descreveu-se a si próprio no poema. Em conhecendo Baxter, podemos melhor apreciar o livro, e após haver lido a obra, sente-se haver ficado muito mais familiarizado com ele, o verdadeiro Baxter. Baxter chegou enquanto desenvolvia-se esse colóquio, e permaneceu de pé, próximo à lareira, fumando em seu cachimbo. Não soube precisar, ao vê-lo, se o leve sorriso que ostentava vinha de prazer ou do cinismo. Era, sem dúvida, baxteriano, e eu já havia aprendido que o sentimento de Baxter, suas opiniões, não podiam ser identificados apenas por suas expressões faciais. Por exemplo, quando um filho aleijado do porteiro do clube morreu, Baxter comentou para mim, de forma despiedosa, que o pequeno diabinho, sem dúvida, estaria agora melhor, e que mesmo o porteiro havia se livrado de um fardo. E apenas uma semana depois, o porteiro me confidenciou que Baxter havia pago uma custosa cirurgia empreendida para tentar prolongar a vida do menino. Assim, abstive-me de tirar conclusões sobre o sorriso enigmático de Baxter. Ele deixou a sala, ao ser visto, para meu alívio. — A propósito, Jones, disse Davis, dirigindo-se a mim,
Impressionou-lhe o ponto de vista de Baxter quanto à degeneração? Tendo ouvido com frequência Baxter externar seu pensamento quanto à geral tendência de decadência da civilização moderna, senti-me à vontade para abordar seu ponto de vista de forma ampla e genérica. Creio, respondi, que ele está em harmonia com o pensamento de Schopenhauer, sem amargura, como Nordau, sem irreverência. Seu materialismo é o de Haeckel, apresentado com algo do encanto de Omar Khayyam. Sim, interrompeu Davis, isto responde à estafante demanda de nosso dia, insatisfação com injustificado otimismo, e exprime para nós a coragem da filosofia humana frente ao desconhecido. Eu tinha uma vaga ideia de haver ouvido algo como aquilo antes, em algum lugar. Todavia, muito se tem escrito, a tal ponto que ninguém pode ter certeza de estar discutindo algum tema de importância sem inconscientemente estar copiando aqui e ali pensamentos e a linguagem de outrem. Citação, como imitação, é o grau mais alto da lisonja. O Procusto, disse Thompson, para quem coube a crítica quanto à métrica, é fraseado com linhas sonoras, de inesquecível melodia e sedução, e também tão proximamente interligado que dificilmente faria justiça ao autor citá-los. Para ser apreciado, o poema deve ser lido em seu todo. É tudo que direi em minha crítica. O que você fará com relação à apresentação gráfica? Ele concluiu, dirigindo-se a mim. A mim caberia discutir a excelência técnica do volume sob o ponto de vista do especialista. A composição, respondi judiciosamente, está à altura de uma gema. O verde escuro da capa, magnificamente confeccionada, as letras em estilo antigo inglês, o espesso papel em linho assinalam esta como uma das melhores publicações. A impressão, por certo, o melhor de Devine. Não existe nada igual deste lado do Atlântico. O texto, um belo, esbelto córrego, embreando-se graciosamente através da larga pradaria de suas margens. Por alguma razão, eu tive de deixar a sala por alguns instantes. Entrei na sala de estar e quase colidi com Baxter, postado ao lado da porta, de frente para uma gravura de caça presa à parede, com a imagem de alguém que ria com uma expressão de imenso prazer. Que cena ridícula, ele disse. Veja, o velho e gordo peão com esse caçador magro. Eu aposto dólares contra rosquinhas doces de que ele não chegaria à primeira cerca. Aquele era um bom blefe, mas não me tocou. Sob a máscara de desinteresse, Baxter estava, em verdade, ansioso para saber o que pensávamos de seu poema. Assim que postou-se naquela posição junto à parede, para que pudesse ouvir do que falávamos, sem causar-nos embaraços. Ele havia encoberto sua curiosidade por nossa apreciação com simulado interesse pela estampa. Na revisão crítica de O Procusto, grande número de sócios compareceu, bem como diversos visitantes, dentre eles um jovem inglês, sobrinho de um dos associados em sua primeira visita aos Estados Unidos. Alguns de nós o havíamos encontrado em outros eventos sociais e, por isso, formara-se a ideia de tratar-se de um alegre e jovial rapaz com o exuberante espírito juvenil e uma ingênua ignorância das coisas da América, o que tornava suas opiniões agradáveis e às vezes divertidas. Os ensaios críticos eram bem apreciados. À margem uma ninharia, Baxter mereceu nota alta por sua qualificação poética. Seu irmão Baxter, asseverou Thompson, não deve mais esconder seu talento num guardanapo. Essa gema, por certo, pertence ao clube, mas o mesmo cérebro que produziu esta excelsa emanação pode produzir outras para iluminar e encantar o mundo reconhecido. A visão de vida do autor, disse Davis,
como se expressa nessas belas linhas, irá ajudar-nos a treinar nossos ombros para carregar o pesado fardo da vida, em trazendo para nossa realização as profundas verdades filosóficas que encontram fé na desesperança e prazer na dor. Quando estivermos em condições de lançar ao grande público por inteiro os pensamentos de que tivemos uma amostra, rezemos para que, pelo menos, um breve raio de sua fama recaia sobre o Baudelaire, de quem jamais se poderá tirar o orgulho de poder dizer que ele foi um de seus membros. Iniciei então a destacar as belezas do livro como verdadeira obra-prima de edição. Eu sabia das conversas com o comitê de publicação a forma geral do livro e pude mesmo ver a capa do livro através do papel que embrulhava meu exemplar selado. O verde escuro marroquino, assinalei sumariando, tipifica a séria visão de vida do autor, como algo a ser suportado com paciência, como cabe. A encadernação, margeada por adornos de barretes vermelhos de bobo, sugere a farsa que o otimista ensaia, enganando a si próprio, considerando a vida como algo desejável. O intrincado trabalho de incrustação na encadernação e seus tons misteriosos indicam a ignorância em que nos mantemos do nosso passado e do nosso futuro, e mesmo do que nos trará o dia que vivemos. As letras negras, com as iniciais da rubrica, significam o pessimismo filosófico iluminado pela convicção de que, no dever, o ente deve encontrar uma justificativa para a vida e uma esperança para a humanidade. Impondo ao clube este exame, este trabalho, que se pode dizer representa a razão pela qual Baudelaire foi criado, é, por si só, justificativa suficiente para a sua existência. Se o Baudelaire houvesse nada produzido até hoje, e ainda, se nada mais fizesse, teria, enfim, produzido uma obra-prima. Havia uma cópia lacrada de O Procusto que pertencia a alguém do comitê, depositada sobre a mesa onde eu estava, a qual apanhei e mantive em minhas mãos, usando o gesto para enfatizar uma de minhas assertivas, mas larguei-a em seguida. Notei então, quando sentei-me, que Hankin, o jovem inglês que nos visitava, sentado noutro lugar da mesa, apanhou o volume e o examinava com interesse. Quando a última crítica foi lida e generosos aplausos se ouviu, Baxter mereceu mesmo aclamações. Baxter, Baxter, autor, autor. Baxter manteve-se sentado num canto durante todo o processo de revisão crítica e conseguiu muito bem esconder, me pareceu, sob sua máscara de cínica indiferença, a exaltação que, tenho certeza, estava sentindo. Mas essa explosão de entusiasmo foi demais, mesmo para Baxter, ficando claro que ele lutava contra uma forte emoção quando levantou-se para discursar. Cavalheiros e camaradas do Baudelaire, dá-me prazer, desafetado, sincero prazer, o cuidado evidente com que o comitê leu os meus mal-dotados versos e a acolhedora forma com que os colegas atrelaram meus pontos de vista sobre a vida e a conduta. Agradeço-os uma vez e ainda outra vez. E quando eu afirmo que cheguei ao meu limite, quero com isso pedir licença para nada mais dizer. Baxter sentou-se e os aplausos se reiniciaram, até que foram, de chofre, interrompidos por uma repentina exclamação. Por Júpiter! Bradou o jovem visitante inglês, ainda sentado à mesa. Que livro extraordinário! Todos cercaram o jovem. Vejam, ele clamou, segurando o livro. Seus companheiros disseram tanto sobre o tal livro que eu resolvi vê-lo com meus olhos. Assim, desamarrei o nó, abri as folhas com um cortador de papel e encontrei então nada. Nenhuma linha estava ali, acreditam? Vazia consternação seguiu seu anúncio, que em seguida provou-se
verdadeiro. Todos sabiam, instintivamente, sem necessidade de maiores pesquisas, que o clube havia sido enganado. Na confusão resultante, Baxter escapou. Porém, mais adiante, foi recebido por um comitê para o qual disse que ele havia sempre considerado livros lacrados, não abertos, como algo sem sentido, e que ele havia sido apenas curioso ao experimentar até que ponto as coisas iriam, e que o resultado final havia provado sua crença de que um livro em branco era tão útil a um colecionador quanto um que abrigasse a obra de um gênio. Ele se dispôs a pagar todas as despesas pela fraude, o procusto, ou substituir as cópias em branco por exemplares com o texto como quiséssemos. Por certo, após tamanho insulto, o clube não demonstrou interesse no poema. Foi-lhe permitido pagar as despesas e ele soube que seu pedido de demissão seria muito bem aceito. Ele nunca enviou a carta com o pedido e, pouco tempo após, partiu para a Europa, o que ajudou, por sua ausência, a fazer o episódio morrer rapidamente. No primeiro deguste da duplicidade de Baxter, muitos de nós abriram os volumes de O Procusto. Alguns os devolveram pelo correio, com mensagens acres. Outros queimaram. Poucos sábios, entretanto, os mantiveram assim como os haviam recebido. Como essa iniciativa vazou, os verdadeiros colecionadores dentre nós entenderam que tinham a posse de algo singular, em termos de publicações. Baxter, disse nosso presidente a um seleto grupo que com ele se postava em volta à lareira. Era mais sábio do que imaginávamos ou do que ele talvez desejasse. O seu procusto, sob o ponto de vista do colecionador, é inteiramente lógico e pode ser considerado como o ponto alto da produção de livros. Para o verdadeiro colecionador, o livro é uma obra de arte para a qual o conteúdo não é mais importante do que as palavras numa ópera. Fina encadernação é uma aspiração e, pelo seu custo, nada melhor poderia ter sido feito do que em O Procusto. O papel está acima de qualquer crítica. O verdadeiro colecionador ama as margens largas, e o Procusto, sendo todo margem, mal toca o ponto morto da perspectiva. Quanto menor a edição, maior a cobiça do colecionador em adquirir um exemplar. Existem apenas 6 exemplares não abertos e 3 cópias seladas, dentre as quais eu sou um dos afortunados proprietários. Após essa manifestação, não foi surpresa que, em nosso leilão seguinte, uma cópia selada de O Procusto de Baxter foi leiloado, em meio à espirituosa disputa, por $250, o maior preço alcançado por uma única cópia de uma edição do clube.